Olha só, gente, estava falando da questão da condutividade térmica. Essas latas de alumínio, vocês sabem que ela esfria muito rápido se a gente colocar ela na geladeira, né? E por isso as bebidas em seu interior ficam mais frias rapidamente do que as de recipientes de plástico ou de vidro. Então, esses materiais aqui, a gente diz que são materiais bons condutores de calor. Por quê? Porque eles possuem alta condutividade térmica. Então, os metais, né, como o ferro, o cobre, o alumínio, eles são bons condutores de calor. Quando a gente fala que os metais, eles são bons condutores de calor, a gente quer dizer que eles são utilizados para produzir objetos que devem ou se aquecer ou esfriar com facilidade. Existem os isolantes térmicos, né, gente? Os isolantes térmicos, ao contrário, ele já possui baixa condutividade térmica e por isso eles vão ser utilizados para evitar ou retardar a propagação de calor. Um exemplo disso, gente, são as garrafas térmicas, né? Que a gente utiliza as garrafas térmicas para manter a temperatura das bebidas, ou seja quente ou seja frio, né? As garrafas térmicas, elas têm parede interna duplas e o ar entre elas é retirado para evitar a propagação de calor. E as superfícies internas das paredes delas, elas são espelhadas. Vocês já viram que as garrafas térmicas, elas são espelhadas internamente? Por que isso? É para evitar a propagação de calor por irradiação, pois reflete as ondas eletromagnéticas. Os materiais que revestem a garrafa térmica, vocês já perceberam que tem uma estrutura que é mal condutora de calor? Geralmente é um plástico, evita a propagação de calor por condução. Então a garrafa térmica ela tem toda uma estrutura para poder manter, né, a temperatura dos líquidos. Então isso é um fator aí. Será se o ar é um isolante térmico? Sim, gente, o ar é um isolante térmico. Algumas adaptações dos animais quanto à manutenção da temperatura corporal estão relacionadas ao ar. Em dias frios, é comum observar os pelos do corpo. O que acontece? O que a gente observa que nos dias frios acontece com os nossos pelos? Os nossos pelos, eles ficam assim, arrepiados, não é? E também o periquito aqui, ó, está com as penas arrepiadas. Então isso é uma adaptação, porque no caso o pelo ele vai formar um isolante térmico natural que vai evitar a propagação de calor entre o corpo e o ambiente frio, né? Isso é mais eficaz nos animais que possuem grande quantidade de pelos ou então de penas. Então é uma adaptação para evitar, né, é como se fosse assim, um isolante térmico natural. Outro exemplo de como o ar atua como isolante térmico, gente, é quando a gente utiliza roupa de lã, cobertor, o isopor. Tudo isso vai funcionar como isolante térmico. Roupa de frio, cobertores são produzidos com tecidos que retêm o ar entre suas fibras. E no caso do isopor, como você pode estar observando, durante o processo de fabricação, o ar é aprisionado em pequenas bolsas de ar. Então, o ar é um exemplo, o ar é um bom isolante térmico, né? Outros exemplos de isolante térmico é a madeira, o plástico e a fibra de vidro. Peguem o livro de vocês na página 54, porque na página 54 eu vou querer que vocês façam a leitura desse texto aqui chamado Cães Farejadores e Câmara Térmica. Quais as táticas usadas pelos bombeiros após o prédio desabar?
Vocês vão fazer a leitura desse texto, tá? Onde vocês vão, depois da leitura desse texto, vocês vão responder a atividade que está na página 54, tá bom? E depois a atividade que está na página 55. Então, página 54 e 55. Responder, tá ok?